Aluno, como vai? Tudo bem? Saudade de vocês, saudade mesmo. Eu preparei para vocês uma apresentação de malha dupla. Como é que a gente pode resolver exercícios que envolvem mais de um caminho na lei de Kirchhoff, a tal da malha dupla. Afinal, como resolver? A gente já tinha visto na apresentação anterior como é que a gente resolvia exercícios de malha simples e de malha dupla. Como é que eu posso resolver? Vimos na última apresentação aquilo que eu tinha falado para vocês. Uma malha simples. Como é que a gente pode resolver agora a apresentação de malha dupla? Vamos começar já com um exemplo? Vamos lá? Olha esse circuito. Existem 4 resistores nesse circuito. O desenho, a ilustração já está mostrando. O resistor 1 vale 2 ohms, o resistor 2, 6 ohms, resistor 3, 12 ohms, resistor 4, 5 ohms. E a diferença de potencial vale 11 volts. Eu sei que a gente já resolveu o exercício desse tipo usando um novo desenho para o circuito e aplicando a equação do resistor Uri diversas vezes. A gente vai ver uma outra forma de resolver e isso faz com que a gente entenda melhor toda a eletrodinâmica. O importante para mim, no aluno, não é só saber aquele fragmento. A gente tem que ter uma visão geral de toda a eletrodinâmica. E aí vem a pergunta no item A. Item A pede para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica I1 que passa pelo resistor R1. Sabe qual é a minha sugestão? É a gente pegar o resistor 2 e o resistor 3, já que eles estão em paralelo, e isso você vê na ilustração, a gente pega o resistor 2 e o resistor 3 e trabalha com essa associação. Eu posso substituir os 2 resistores por um único resistor. Você está vendo por que é que eles estão em paralelo? Os 2 resistores, estou falando do resistor 2 e o resistor 3, estão conectados aos mesmos pontos. Se lembram disso? Eles estão conectados aos pontos C e D. Resolvendo na associação em paralelo, usando produto sobre soma, e eu posso usar produto sobre soma, já que os dois são 2 resistores em paralelo, 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, substitua aqueles 2 resistores por 4 ohms. E aí, qual é a vantagem de se fazer isso? Eu transformo o circuito de malha dupla em um circuito de malha simples. E usando a segunda lei de Kirchhoff, assunto estudado na outra apresentação de PowerPoint, eu vou orientar no sentido horário e vou partir do ponto A. A equação fica menos UR1 menos UR23 menos UR4. O que eu quero dizer com UR1? É a tensão do resistor 1. O UR23 é a tensão daqueles 2 resistores, 2 e 3 juntos. O UR4, tensão do resistor 4. E o U são aqueles 11 volts já indicados no seu desenho. Menos 2 e 1, menos 4 e 1, menos 5 e 1, mais 11 igual a 0. A única incógnita que aparece nessa equação é o I1. A gente acabou de descobrir. I1 igual a mais 1 ampere. E esse sinal positivo indica que a orientação que a gente escolheu está correta. Quer dizer, a corrente realmente está no sentido horário. Tá bom? Vamos ver o item B? Determine a intensidade da corrente elétrica I2 que passa pelo resistor 2. Aluno, eu voltei ao circuito original e incluí na nossa ilustração uma corrente que está indicada em amarelo, uma corrente indicada em azul, que é o I2, e a corrente indicada em cor de rosa, que é o I3. Algo que eu gostaria que todos percebessem é que a corrente I1 amarela, quando chega no ponto C, ela se divide no pedacinho azul e no pedacinho cor de rosa. Isso significa dizer que I1, já que se dividiu em I2 e I3, I1 é igual a I2 mais I3. Tá bom, professor? Não esqueça disso, hein?
I1 igual a I2 mais I3. Eu vou acabar usando essa relação matemática para a gente confirmar os resultados finais. Tá bom? Vamos lá? Afinal, como é que eu resolvo o item B? Eu já entendi, professor, que você pegou aquela corrente amarela e separou em duas. Eu percebi isso na ilustração. Mas como eu resolvo o item B do exercício? Aluno, a gente não vai deixar de usar a lei de Kirchhoff. Mas agora, a malha que eu vou usar com vocês é a malha constituída só pelo U, pelo R1, pelo R2, pelo R4. Você está vendo o desenho aí. Você pode acompanhar. A gente vai fazer a volta. Eu falo volta, que é a nossa linguagem. O Kirchhoff vai chamar essa volta de malha. A gente vai percorrer os elementos U, R1, R2 e R4. Dessa vez, a gente não vai passar pelo resistor R3. Mas não tem problema não. Usando a lei de Kirchhoff, saindo de novo do ponto A e seguindo o sentido horário, aquele sentido que eu já tive certeza que é o correto, eu vou ter menos o R1, olha a ilustração, menos o R2, menos o R4, mais U igual a zero. Usando aquela mesma linguagem. O que é o R1? Tensão do resistor 1. O R2, tensão do resistor 2. E aluno, para o resistor, você não esqueceu não, né? Uri, 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 uri. U igual a RI. Agora, toma cuidado. Porque pelo resistor 1, é verdade que passa a corrente amarela e 1. Agora, pelo resistor 2, não é a corrente amarela que está passando. É aquela corrente indicada em azul, o I2. Por isso ficou menos 2 e 1, menos 6 e 2, menos 5 e 1, mais 11. Porque agora eu tenho que saber se a corrente amarela e 1 ou se a corrente azul e 2. Substituindo o I1, que a gente já tinha encontrado por 1 ampere, eu vou ter menos 2, menos 6 e 2, menos 5 mais 11, igual a zero. Quanto é que dá o I2? Destacado aí para você, 2/3 de ampere. Item C. Determine a intensidade da corrente elétrica I3 que vai passar pelo resistor 3. Esse exemplo trabalha com todo o circuito. Agora, a malha, aquela volta que eu comentei com vocês, ela vai ser constituída pelos elementos U, R1, R3 e R4. E dessa vez, a gente não vai passar pelo resistor 2. Tudo bem, eu posso ainda usar a segunda lei de Kirchhoff. Não tem nenhum problema. Saindo do ponto A, seguindo o sentido horário, eu vou ter menos U, R1, menos U, R3, menos U, R4, mais U, igual a zero. E isso você está vendo aí no slide. E não esqueça, para cada resistor a gente aplica a equação do resistor e tem que tomar cuidado de novo. No resistor 3, por exemplo, a corrente que está passando é o I3 cor-de-rosa. No resistor 1, por exemplo, a corrente que está passando é aquela amarela, o I1. Por isso essa indicação que você está vendo aí no seu slide. Tá bom? Vamos seguir em frente? A equação não é complicada. De novo, a gente vai substituir o I1 por 1 ampere. E aí eu vou ter I2 igual a 1/3 de ampere. E aquilo que eu tinha falado no slide 18 para vocês, numa imagem do slide 18. Você se lembra? Que o I1 dava I2 mais I3, e isso a gente via pela própria ilustração. I1 deu 1 ampere. Eu pergunto para você, I1 a gente tinha encontrado 1 ampere. Eu pergunto para você, 1 ampere é igual a 2/3 de ampere mais 1/3 de ampere? É. Que bom. Quer dizer que a lei de Kirchhoff funcionou. E agora a gente consegue resolver exercício de malha dupla. Eu sei que foi um primeiro exemplo, é um exercício simples ainda, mas a gente consegue resolver exercício de malha dupla usando a segunda lei de Kirchhoff. Agradeço muito a sua participação e até mais.